Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Olha a tia aqui de novo. Hoje, a nossa aula, nós vamos voltar ao assunto verbo. Então, vamos relembrar. O que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, movimento, estado, né? É um fenômeno, um fato. Então, isso é o que é verbo. Só que agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na palavra, no verbo. Primeira coisa, é quando o verbo está no infinitivo. O que é o infinitivo do verbo? É quando o verbo está em seu estado natural, terminando em ar, é e ir. Por exemplo, eu falo assim, eu corri muito. Então, corri é verbo. Qual é o infinitivo? É o nome do verbo. Correr, segunda conjugação. Então, isso é que é o infinitivo do verbo. É o seu estado natural. Corri é o verbo. Mas qual é o infinitivo do corri? Correr. Porque o verbo é correr. Entenderam? E hoje nós vamos dar os verbos regulares. O que são os verbos regulares? Gente, verbo regular é o verbo que não sofre alteração no seu radical. O que é o radical? Cantar, cante, amar, ame. Por exemplo, cantar. Eu canto. Tu cantais. Ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Então, os verbos regulares, eles não sofrem alteração no radical. O radical é sempre cante. Só muda a terminação. Quando for no pretérito, eu cantei, cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantastes, cantaram. Então, o radical é sempre o mesmo. Então, os verbos regulares, eles sempre têm o mesmo radical. Eles não mudam. Agora, quais são os verbos regulares? O verbo regular, ele tem 6 tempos. Quais são eles? Quais são os tempos? Além de ter a primeira, segunda e terceira conjugação, ele tem 6 tempos. O primeiro tempo é o presente, é do indicativo, porque os verbos regulares, no modo indicativo, nós vamos aprender que ele tem 6 tempos. A gente conhece presente, pretérito e futuro. Hoje nós vamos aprender outros modos verbais do indicativo do verbo regular. Presente. Quando eu falo presente, presente é o que está acontecendo. Não é isso? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Nós vamos aprender o pretérito perfeito. O pretérito perfeito. Qual é o pretérito perfeito? A conjugação é o que já aconteceu. Eu amei. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos. Vós amastes, eles amaram. Isso na primeira conjugação. E quando eu tenho a segunda conjugação? Eu recebi, tu recebeste, ele recebeu. Nós recebemos, vós recebeste, eles receberam. E na terceira conjugação, eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, partiste, partiram. E aí nós temos Aí vamos começar a ampliar o nosso vocabulário do verbo. Aí nós vamos dar o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, quando é na primeira conjugação, terminada em ar, o radical dele é o mesmo e a terminação é vá. Eu amava,
Tu amavas, ele amava. Nós amávamos. Vós amáveis, eles amavam. Segunda conjugação. Eu recebia, aí não é o vai, recebia. Eu recebia, tu recebias, ele recebia. Nós recebíamos, vós recebíeis, eles recebiam. Terceira conjugação. Desculpa, gente. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partias, eles partiam. Repararam que a terminação dele aqui muda, o radical é o mesmo? Depois do pretérito imperfeito, nós vamos dar o pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, em que a terminação dele era eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Segunda conjugação. Eu recebera, tu receberas, ele recebera. Nós receberamos, vós receberes, eles receberam. Terceira conjugação. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partires, eles partiram. Prestou atenção que o radical é o mesmo, só muda as terminações. E aí nós vamos para o futuro do presente. Futuro do presente. Eu amarei. Tu amarás. Ele amará. Nós amaremos. Vós amareis. Eles amarão. Com a ótimo. Agora, segunda conjugação. Eu receberei. Tu receberás. Ele receberá. Nós receberemos. Vós recebereis. Eles receberão. Terceira conjugação. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Então, o radical é o mesmo e a terminação também. Então, futuro, e o último é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Vamos lá. Eu amaria. Tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos. Vós amaríeis, eles amariam. E aí, radical, a mesma coisa. Vamos para a segunda conjugação. Eu receberia. Tu receberias, ele receberia. Nós receberíamos, vós receberias, eles receberiam. Terceira conjugação. Eu partiria. Tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partirias, eles partiriam. Entendeu o que são verbo regular? Então, verbo regular é o verbo que não sofre alteração no radical. E o radical é sempre o mesmo. E no modo indicativo, os verbos regulares são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. A tia está dando uma folhinha com uma explicação mais detalhada sobre isso para vocês estudarem e tem um trabalhinho embaixo da folha. Qualquer dúvida, não se acanhe. Manda um e-mail para a tia que a tia explica particularmente. Ó, um beijo, é fácil, o radical é o mesmo e só muda as terminações. Beijo, fiquem com Deus.